Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Meu Casulo de Drywall. Vamos lá? Esse filme nacional da diretora Caroline Fiorati, ela quis falar um pouco sobre os problemas da adolescência, falar sobre essa questão da urgência de falarmos sobre os problemas e as dificuldades dos adolescentes. E ela fala que ela se inspirou muito em alguns filmes, inclusive em Kids, de 1995, e Virgens Suicidas, da diretora Sofia Coppola. A trama acompanha a festa de aniversário de 17 anos de Virginia, na cobertura onde mora. Uma festa sem paz e aparentemente perfeita, mas que traz uma imensa dor para seus familiares no dia seguinte, pois Virginia está morta. A história se passa em dois momentos, o antes e depois do aniversário de Virginia. Então o filme se passa nesses dois momentos, a gente acompanha o início dessa festa de aniversário de 17 anos, em que Virginia quer muito essa festa e ela pede para sua mãe sair da festa, ela quer ter só esse momento com esses seus amigos, e a mãe insiste em ficar na festa, ela, não, você me prometeu que ia sair, deixar eu ficar sozinha com os amigos, e aí ela acaba tendo esse momento com esses seus amigos, e a gente vai acompanhando o pós. Então ele sempre tem esse conflito na linha temporal, ele vai tendo essa mudança que às vezes para mim incomodou um pouco, porque fica nessa confusão, né, na linha temporal. Isso pode atrapalhar um pouco, às vezes, e mostrando essa mudança. O que também pode atrapalhar um pouco na questão do protagonismo, porque aqui quem é a protagonista é a Virginia. Então a gente vai conhecer um pouco da história dela, essa menina de 17 anos, que está vivendo um momento da vida dela conflituoso. Então a gente vê, por exemplo, no início do filme, que ela tem umas manchas na pele e que ao decorrer do filme essas manchas vão aparecendo cada vez maiores, até que no final ela tá praticamente parecendo um zumbi, ela tá coberta com essas manchas, e a gente percebe que só nós, telespectadores, que vemos essas manchas no corpo dela, e que ninguém percebe esses machucados. Então é como se fossem as feridas emocionais da protagonista e que só a gente está vendo. E então, assim, nesse momento é interessante, só que o que acontece? Eu acho que a diretora, ela quis trazer muita informação para o filme, ela quis explorar muita ideia. Então, por exemplo, começando pela protagonista. A protagonista está passando por uma situação muito complicada de depressão. Então, ela vai falar sobre suicídio, depressão, sobre a questão da rejeição, sobre a questão de aceitação. A Virgínia também passa por negligência paterna. O pai dela, pelo que a gente deu a entender, ele não faz parte da criação dela, ele é um juiz muito famoso, então ele não participa da criação dela, apenas a mãe. A melhor amiga dela, a Luana, ela representa aqui a questão do racismo, uma hipersexualização e dependência em redes sociais e também a questão da inveja. O Nicholas, que é o namorado da Virginia, ele apresenta que ele é o porta-voz da questão da homossexualidade e da repressão. Ele também representa aqui a violência doméstica e a falta de amor familiar. A Cristina mostra a questão da depressão, a Patrícia mostra a questão da relação da violência doméstica, e aqui também a gente pode falar sobre automutilação, a gente também vai falar sobre a questão de negligência familiar, sobre questão de falta de diálogo, entre outras coisas. Eu acho que o filme, ele quis trazer muita informação, a diretora passou 10 anos estudando esse filme, montando esse projeto, ela quis falar um pouco sobre a adolescência dela, sobre essa coisa do que os adolescentes passam, né? Desses traumas, dos medos, dos conflitos, e ela quis trazer isso no filme, só que eu acho que ela trouxe muita informação e pouco desenvolvimento. Então aqui são muitas informações, como eu falei, né? E acabou que ela perdeu o foco e não conseguiu desenvolver nenhum.
Então são muitas relações, são muitos personagens, muitas histórias e pouco desenvolvimento. Principalmente da protagonista, porque a Virgínia tem essa história, né? Que ela tá aí envolvida com essa depressão, com essas marcas, com essas cicatrizes no corpo, com essa história, né, de depressão, que ela acaba cometendo o suicídio e ninguém enxerga ela. Mas o porquê que ela cometeu o suicídio? O que está acontecendo com ela? Podia ter desenvolvido melhor a história dela, para a gente entender o que estava acontecendo. E a diretora deixou de lado essa história e veio com a história da homossexualidade, veio com a história da mutilação, veio com a história da violência doméstica, veio com outras histórias e não conseguiu desenvolver nenhuma delas. Então, na minha opinião, eu acho que ela perdeu o foco, ela perdeu a oportunidade de trazer um grande filme, de trazer uma grande história, um grande desenvolvimento para trazer muita coisa. Então foi uma pena, porque quando eu comecei a assistir o filme e li, né, a síntese, eu falei, caramba, tá aí um filme interessante, que vai poder falar um pouco sobre essa nova geração, que essa geração que está em conflito, que não sabe o que quer, que está perdida, que, né, e aqui também fala muito sobre essa questão dessas festinhas, né, que sempre estão envolvidas aí com drogas, com violência, com álcool, e que a gente acha que é é uma festinha que tem adolescentes. Que mal pode haver nessas festinhas? Não, tem muito mal, porque eles estão muito em conflito, eles não sabem o que eles querem da vida deles, e acabam aí gerando problemas. E aqui o filme tenta abordar isso, mas infelizmente ele cai por conta disso, por querer trazer coisa demais, e não consegue desenvolver os personagens. E eu acho que também um pouco o que peca aqui são as atuações que não são boas, tirando Bela Piero, que faz o papel da Virgínia, e a Maria Luísa Mendonça, a Patrícia, que é a mãe da Virgínia, que são as duas únicas aqui competentes no filme, na minha opinião, que fazem um excelente papel, são excelentes atrizes. As outras, assim, são bem fracas, não ajudam muito também nessa questão da gente se apegar aos personagens e tudo. E a gente realmente não consegue, porque com essa questão da linha temporal também e voltar o tempo todo na história e não ter esse protagonismo realmente, porque a Virgínia é a protagonista, né? Porque ela acaba cometendo esse suicídio, mas como a diretora se apegou muito a todos os personagens, quis trazer um pouco de cada personagem, a gente não consegue se apegar muito a eles. Tem um personagem também aqui que tem a história dele, que ele fica explodindo as câmeras de vídeo do prédio, e não explica o porquê ele faz isso, porque ele é rebelde, porque que ele é assim, porque que ele não consegue ter uma relação boa com a mãe dele, e não é explicado, né? Tem a história desse menino que é o namorado da Virgínia, mas ele é um homossexual enrustido, o pai agride ele o tempo todo, e ele só mostra ali que é agredido pelo pai, né? Quando ele abre a camisa e mostra que ele é agredido, a mãe não faz nada, é conivente. Então são vários relatos ali que não são bem explorados. Essa amiga Luana dela também, que ao mesmo tempo que para mim pareceu muito que ela vive em conflito com ela mesma, ela não sabe o que ela quer. Me pareceu também que ela tinha inveja da amiga dela que tinha tudo e ela não tinha nada, porque me pareceu que ela era filha de uma pessoa mais humilde e a Virgínia era uma filha de juiz que tinha tudo na vida e ela mostrava inveja e ela queria que a Virgínia se acabasse ali, que ela não fosse uma boa pessoa, que realmente ela foi conivente com o suicídio da amiga porque ela não gostava da amiga, então ela tentava fazer a amiga ficar por baixo, ela tentava humilhar a amiga, então ficou passando muitas coisas pela minha cabeça, mas que no final a gente não sabia o que pensar a respeito na situação. Então o longa ele acaba oferecendo um catálogo de várias situações, mas ele não consegue se apegar a um tema e explorar ele de uma forma boa para a gente. Então, assim, a gente não consegue se apegar. Então, ele explora vários temas aqui, ele traz vários temas da adolescência, várias coisas e que são interessantes, claro, se a gente for parar para pensar, são vários temas que têm que ser falados, né? Que, como eu falei, a questão da sexualidade, a questão do suicídio, a questão da automutilação, da inveja, do medo, da depressão, da ansiedade,
da homossexualidade, da aceitação, mas ela não soube explorar nenhum deles, o que é uma pena, porque são temas bastante relevantes, são temas bastante importantes para serem falados, mas que não foram bem explorados. Interessante porque a Virginia é a protagonista do filme e quando termina o filme a gente percebe que a gente não conhece nada dela, que a gente não sabe nada. Então, como eu falei, né, começa o filme, ela tá ali, a gente tenta entender a relação dela, o que ela tá sofrendo, a gente sabe que ela cometeu o suicídio, mas a gente não entende nada da história dela. A gente vê aquele sofrimento, aquela dor dela, mas a gente não entende por que ela tá sofrendo. A gente não entende um terço da história dela, do momento dela, do sofrimento, da angústia dela. A gente vê aquelas marcas, né, que eu achei a princípio que ela estava se automutilando, ela se machucava, ela puxava a pele, alguma coisa do tipo, mas eu entendi o simbolismo, que aquilo eram feridas emocionais e que no final ela já estava toda machucada, realmente parecendo um zumbi, porque estava o corpo dela todo machucado e que só a gente percebia aquilo, porque eu vi que no final do filme ninguém comentou, né? Como é que as pessoas estavam vendo aquilo, ela toda com o corpo todo machucado e ninguém comentou, mas que aquilo eram feridas emocionais e que ela já estava no limite dela e que, né, assim, só o telespectador que estava vendo aquilo, mas que a gente não sabia quais eram realmente as feridas emocionais dela, o que ela estava passando. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 5. Para os fãs do cinema nacional, esse filme, infelizmente, eu fiquei super motivada para assistir quando eu peguei a resenha, né? Como eu falei, sabendo que era uma história de adolescentes que passavam por traumas, que era uma história de suicídio, que ele ia falar sobre essa questão de como o que aconteceu com essa menina no seu aniversário de 17 anos, né? Falando, abordando questões de relação de drogas, questões sexuais, questões de relacionamentos humanos. Eu pensei, vai rolar muito essa questão da psicologia, vai falar sobre as relações de adolescentes. Poxa, eu achei que ia ser super interessante, fui super empolgada para assistir esse filme. No início, realmente, eu falei, caramba, vai ter muita coisa pra gente falar aqui, vai ser um filme muito massa. Mas como eu falei, infelizmente, eu acho que a diretora quis falar sobre muita coisa e ela acabou se perdendo. Eu acho que ela poderia ter deixado um pouco de lado aí. Ela quis trazer vários personagens, vários conflitos, e ela acabou que com isso ela não conseguiu desenvolver nenhum deles. Então, a protagonista em si acabou ficando fora do contexto, então ela perdeu seu protagonismo em vários momentos, ela acabou perdendo seu protagonismo muitas vezes para outros personagens, e a gente não conseguiu ver um desfecho interessante para nenhum deles. Então ela trouxe várias histórias e nenhum deles foram explicados, foram bem explorados. Então, assim, ficou sem contexto, ficou histórias confusas, histórias jogadas no filme, né? Então, vários personagens com várias histórias, vários conflitos e sem final, sem desfecho, sem conclusões, sem inícios. Então, simplesmente a gente sabia que eles sofriam, que eles tinham problemas, que eles estavam ali naquela situação, mas o porquê daquilo, né? Meu Casulo, de Drywall, estreia dia 12 de setembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Meu Casulo, de Drywall, filme nacional, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!